Terceiro, seja bem-vindo a mais uma aulinha de filosofia. Hoje eu vou dar uma mudada no que geralmente a gente faz. Eu achei interessante nós dedicarmos uma aula para exercícios de filosofia, especialmente nesse pensador aqui, o Maquiavel. Por quê? Além de ser um dos autores mais lidos de todos os tempos, ele não tem um pensamento tipo, o Maquiavel acreditava exatamente nisso e naquilo. Ele tem um pensamento mais complexo, que entra em diversos âmbitos sociais, políticos e etc. E ele aparece em tudo. Como eu estava conversando com a Vitória, que me tirou algumas dúvidas comigo, ele é aquele autor que ele vai estar sempre associado com outra coisa nos seus exercícios. Então ele vai ser trazido assim, ok, o que Maquiavel ia pensar de Napoleão? Maquiavel ia, como que Maquiavel definiria os líderes da Segunda Guerra Mundial? Por exemplo, eu já vi em diversas provas de vestibular ele ser ligado com algo. Então eu julgo necessário que a gente pause aqui no Maquiavel e realizemos alguns exercícios dele, focados aqui, mais ou menos como a gente faz, tem uma aula de história, paramos, temos uma aula de exercícios em filosofia. Eu acho que é necessário. Então, talvez se a gente atrasar um pouquinho, depois a gente resolve, mas eu acho que é necessário nesse pensador em específico. Talvez não seja necessário em um outro, tudo bem. Se vocês não gostarem, a gente não faz mais, a gente só deixa vocês fazerem isso mesmo, a gente prossegue normalmente. Mas nesse caso eu decidi fazer esse teste, que eu acho que é importante que nós façamos alguns exercícios. Então eu só estou registrando aqui nesse vídeo, vou fazer 2, 3 aqui na câmera e eu vou devolver para nós realizarmos juntos pelo Zoom, tá bom? Então um videozinho rápido aqui para a gente já retornar ao Zoom. E é isso, pessoal. Depois me digam o que vocês acham dessa ideia, se tinham dificuldade. Eu senti que é um tema que vocês compreenderam muito bem, porém, acredito ter ficado alguma duvidazinha ou outra de como se aplica o pensamento dele na prática, principalmente relacionado à política e tudo mais, ok? Então, vamos lá, pessoas. Exercício número 1, página 7. Maquiavel não nega a moral cristã, que é uma coisa que a gente falou bastante. Não nega a moral cristã, apesar de afirmar que o príncipe deve violá-la, assim, para a conquista ou manutenção do Estado. Nem ignora, visto defender que o mal deve ser sempre no limite do objetivo a ser conquistado e nunca além dele, sob a pena de comprometer ao invés de garantir a estabilidade do Estado. A expressão que melhor preenche a lacuna do texto, de acordo com o pensamento político de Maquiavel, é sempre que necessário. Questão B. Então, deve violá-la sempre que necessário para a conquista ou manutenção do Estado. Então, a moral não deveria ser limitadora aí do alcance dos poderes, né, e da influência do príncipe, ok? Ele não era imoral, embora seu livro tenha sido proibido pela igreja, mas colocava a ação política construída pela forma da virtude e da fortuna em primeiro plano, com uma área de ação autônoma levando a um rompimento com a moral social. A conduta moral e a ideia de virtude como valor para bem viver na sociedade não poderiam ser limitadores da prática política. Então, de certa forma, o político não faz sempre tudo que é bom, né? Na verdade, politicamente não faz o que é bom, mas tudo bem. O que se deve pensar é que o objetivo maior da política seria manter a estabilidade social e do governo a todo custo, uma vez que o contexto europeu era de guerras e de disputas. Lembrando que isso é determinante de como era o mundo que ele vivia. Então ele pensa que tem um Estado que não se preocupa em conservar o seu poder, se manter, e não temos uma Assembleia que debate nada, por exemplo. Nisso, no pensamento de Maquiavel, era a morte do Estado, a morte de tudo aquilo que essas instituições significavam. Elas não estavam realizando as suas funções básicas, e por isso elas iriam ruir em algum momento, por não conseguir conservar o seu poder, não realizavam as suas funções mínimas para se manter no poder. Ok. O texto acima refere-se a qual filósofo? Estou começando a gente não sabe, não sei, a gente precisa ter feito exercício. Brincadeira, gente. É D, obviamente, falando do Maquiavel. Mas curioso, né, que tem essa definição e essa questão aqui aparece muito mais em provas de vocês que vocês imaginam, porque tem gente que confunde bastante. Ok. 3. A concepção política de que mais do que todos os homens o príncipe tem de ser um homem de virtude capaz de conhecer as circunstâncias e utilizar ao seu favor. Pode ser associado ao pensamento de... Exatamente. Maquiavel, na obra O Príncipe, aí a questãozinha alternativa E. Maquiavel foi diferente dos teólogos medievais de seus contemporâneos, ao fundamentar as suas teorias políticas
Porque partiu? O que vocês responderam? Da experiência real do seu tempo para fundamentar o seu pensamento político. Sim, tudo que a gente acabou de dizer era o mundo que ele vivia, então ele viu isso na prática muitas vezes. Pessoas, só para a gente deixar registrado então que a gente faremos as atividadezinhas rapidinho. Termina esse videozinho, me fala, vou dar 5, 10 minutinhos para a gente começar e vamos realizar esse exercício em sala. Quero ver o que vocês responderam e o que vocês tiveram de dificuldade, ok? Então, até já terceiro. Tchau, tchau.